Estado da Bahia, realizou-se a 76ª sessão ordinária, referente à segunda etapa do segundo período da 17ª legislatura, na qual, com exceção dos vereadores Cíntia Daltro Machado e Reinaldo Miranda Filho, compareceram os demais edis. No horário reservado às lideranças partidárias, o primeiro orador foi o edil Isaías dos Santos, que também fez uso do tempo do PTN. O edil Alberto Nery, liderança das minorias, ironizou a fala do orador anterior. O vereador Antônio Carlos Ataíde disse que irá comunicar ao prefeito o pleito dos novos moradores do bairro Asa Branca. A vereadora Nemita Mota iniciou seu pronunciamento criticando o projeto aprovado em primeira discussão na sessão anterior. O edil José Carneiro lamentou o anúncio do fechamento do Hospital Espanhol em Salvador. E pela ordem, o vereador José Carneiro disse que votou favorável, pois uma lei de sua autoria está sendo cumprida pela Embasa. Para constar, Leila Soraya Lima Santos, técnica legislativa à disposição de setor de redação e atos, lavrou a presente ata, que segue a apreciação plenária na forma presidente. Solicito ao vereador Roque Pereira, primeiro secretário, a leitura das matérias constantes para o expediente. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, galeria, aos internautas, funcionários da casa. Projeto de lei de número 67/2014 dispõe sobre alteração do parágrafo 1º do artigo 1º do inciso 4º, do artigo 2º do inciso 1º e do parágrafo único do artigo 3º e do artigo 4º da Lei de número 311 de 2014. É de autorias de diversos vereadores. Projeto de lei de número 66/2014 dispõe sobre a fixação nas salas de aula do número de telefone do Disque Denúncia para colaborar no combate a qualquer tipo de violência cometido contra menores e de outras providências. É de autoria do vereador Marcos Antônio dos Santos Lima. Indicação de número 433/2014, de autoria do vereador Roberci da Silva Lima. Indicação de número 434/2014, de autoria do vereador José da Costa Correia Filho. Indicação de número 435/2014, de autoria da vereadora Jerusa Sampaio. Moção de número 189/2014, de autoria do vereador Isaías dos Santos. Ofício de número 975/2014. A sua senhoria, o senhor Justiniano Oliveira França. Aristela Pereira, diretora-geral da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza. Era só o que constava, senhor presidente. A pedido do meu presidente, vou ler a moção.
Moção de número 189/2014. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infrafirmado requer a Vossa Excelência, na forma do regimento interno desta Casa Legislativa, que seja inserida na ata dos trabalhos moção de parabéns pela passagem do aniversário do guarda municipal, senhor Gilmax dos Santos, no dia 14 deste. Portanto, no dia de ontem, meus parabéns ao senhor Gilmax dos Santos. E é de autoria do edil vereador Isaías dos Santos, o qual faço questão de co-assinar também esse requerimento. Convido os senhores líderes para que procedam às suas inscrições. Solicito a inscrição do PTN, senhor presidente. Isaías de Diogo, PPS. PROS solicita a inscrição, senhor presidente. Senhor presidente, o PTB pede inscrição. Pela ordem, senhor presidente, PRB pede inscrição. Senhor presidente, PP pede inscrição, senhor presidente. PSDB, senhor presidente. PSDB. PSL, senhor presidente. PSL. Resta a minha presença, PT minoria pede inscrição. DEM e liderança do governo. PRP, senhor presidente. Vereador Beldes, eu vou aceitar a sua inscrição sem o senhor ter registrado a presença, tá? Porque eu não entendi muito bem, o vereador Carlinhos do Peixe disse, ó, fale no microfone a sua presença. Não vale, mas como eu não vou aqui ir de encontro a uma fala do meu líder, eu vou acatar a sua inscrição e a sua presença no microfone.
Eu agradeço, presidente. Viu? Agora, também vou fazer um pedido. Venha leve no dia de hoje. Porque ainda a gente vai cancelar a sua inscrição. Tá? Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação. Por favor, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Mas, por favor, chegue, vereador Beldes. Chegue. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, para a ordem de trabalho, vereador Isaías de Diogo. Quero passar o tempo deste vereador para o vereador Roque Pereira. 3 inscrições, 3 minutos para cada vereador, começando por Roque Pereira do Carmo, conhecido também como RPC. Tu vai falar de como foi a viagem, tá? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Isaías. Gostaria de registrar a presença de Gerson aqui na galeria da Câmara de Vereadores. Ao lado do nosso assessor, nosso irmão Gerson, se encontra também o pastor Alessandro Ferreira, que é pastor da Primeira Igreja Batista Renovada de Ribeirão Preto, São Paulo. Gostaria que o pastor se colocasse de pé. Solicito ao vereador Reinaldo Miranda que assuma aqui a presidência. Eu vou ao gabinete recepcionar o pastor Alessandro. Vai perder de novo, então, aí. Assume, eu vou lamentar. Meu líder. Reinaldo Miranda, quando Vossa Excelência me Vossa Excelência responde. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, galeria, eu gostaria neste momento de lamentar fatos que aconteceram ontem aqui em nossa cidade, precisamente lá no da Princesa, no jogo entre Bahia e Figueirense. Apesar de eu não ser torcedor do Bahia, mas o Bahia já foi penalizado, meu caro vereador Reinaldo Miranda, no Joia da Princesa, e eu trago esse assunto porque é uma coisa que pega mal para a nossa cidade, onde a gente vê a imprensa do Sul, de maneira tendenciosa, maldosa, botar culpa no nosso estádio, que não tem estrutura, que não tem aquilo. Agora, meu caro Correia Zezito, torcedor do Bahia, como Vossa Excelência eu posso garantir a Vossa Excelência que aqueles torcedores, que a gente não chama aquele de torcedor, a gente chama aquele de marginais, que vêm para a nossa cidade esculhambar, invadir a torcida de time adversário, é como se estivesse invadindo a casa de alguém para macular, para manchar o nome de nossa cidade e dizendo que são torcedor do Bahia. Eu acho que o Bahia é um time de massa, um time que tem uma estrutura espetacular que poderia também
através de filmagem, através de inteligência do clube, marcar esses caras toda vez que vem aqui para a Feira de Santana, apronta e fica aparecendo agora que a nossa cidade é que está promovendo esse Mas tipo... que fique claro, vereador Roque, que não foi nenhum torcedor daqui de Feira de Santana. Isso, eu acabei de falar, os torcedores já foram qualificados, quase todos eles de Salvador. E aqui, meu caro Correia Zezito, eu quero parabenizá-lo, a Polícia Militar, pelo brilhante trabalho que fez, que chegou de imediato e desceu na Madeira. Infelizmente, esse tipo de torcedor, esse tipo de imaginário que vai para o estádio praticar esse tipo de desordem, tem que ser na Madeira mesmo, não poderia ser diferente. E aonde no estádio a gente pode acompanhar, através das imagens, que os torcedores aplaudiram a ação da Polícia Militar. Fica aqui o nosso parabéns ao trabalho brilhante que fez a Polícia Militar no dia de ontem no Joia da Princesa. Mas eu quero dar a palavra a você. Só para poder interagir, agradecer o comando da Polícia Militar, do CPRL, Coronel Ademar, e também o Major Carvalho, que os policiais da 65 estavam lá, aplicou a técnica de coibir e neutralizar aqueles vândalos que ali estavam para complicar a vida do Bahia. Mas parabenizar a Polícia Militar. O grande fortaleza da Bahia e de Feira de Santana é a Polícia Militar. Nada mais e de que dizer que dei 3, né? Não posso fazer nada. Parabéns. Já começamos. Obrigado. Parabenizar a torcida e o próprio time do Bahia, que fez o seu papel, fez seu dever de casa, ganhando a partida por 3-0, mas lamentar esse tipo de ação, esse tipo de torcedorzinho que vem macular também o nome de nossa cidade. Então, mais uma vez, parabenizar o trabalho da Polícia Militar. Infelizmente, nosso país não tem justiça para esses caras passar, no mínimo, 6 meses na cadeia. Mas eu quero aqui também, senhor presidente, nessa manhã, fazer um registro muito importante, que foi a inauguração do nosso aeroporto de Feira de Santana, João Duval Carneiro, conhecido também como Puxadinho, que o governo do estado colocou para nós. Eu fico com inveja, meu caro Beldes Ramos, em visitar diversas cidades desse país, e no dia de ontem eu tive a oportunidade de pousar no aeroporto de Ilhéus e ter a estrutura que tem em nosso aeroporto, e infelizmente continua sendo chamado de Puxadinho, porque o governo do estado fez uma pintura, uma reformazinha na pista, murou, e infelizmente ficou muito a dever. Não tem sinalização de pista, o aeroporto não pode pousar aeronave durante a noite. Se no período de chuva descer, os passageiros terão que descer se molhando. E lamentar o cerimonial do estado, que não respeitou essa casa aqui, a Câmara de Feira de Santana, não mandou um convite sequer para que o presidente pudesse comparecer ou mandasse algum representante, mas graças a Deus nós temos, assim, colegas, companheiros aqui do PT, que eu posso citar o nome, e agradecer pelo convite, que foi do vereador Alberto Neri, do vereador Beldes, do vereador Pablo, que nos recebeu muito bem lá no aeroporto, e aonde eu pude ver pessoas do governo do estado fazendo crítica, dizendo que o prefeito não tinha comparecido, não tinha mandado ninguém. Eu acho que a gente só deve ir no lugar onde nós somos convidados. A gente foi, os vereadores que aeroporto, foram porque receberam o convite de companheiros aqui da casa, não pelo cerimonial do governo do estado, para que pudesse comparecer aquele aeroporto. Mas eu concedo a palavra ao vereador José Carneiro Rocha. Apenas, vereador, para agradecer, como Vossa Excelência já fez também, a cordialidade dos vereadores do PT, a exemplo de Alberto Neri, Beldes e Pablo Roberto, para conosco naquela inauguração. Realmente foram muito atenciosos e cordiais, não só para comigo, mas acredito que para com todos os vereadores que estiveram presentes naquele ato de inauguração do Puxadinho João Duval Carneiro. É verdade, mas de qualquer forma nós também temos que agradecer. Agradecer porque até mesmo foi o pontapé inicial. Não é que o Puxadinho, meu caro vereador Zé Carneiro, ficou parecendo até o símbolo da Caixa Econômica, o logomarca da Azul, ficou parecendo o logomarca. Só que deram uma falha, um vacilo, em não ter colocado o nome, vou concluir, senhor presidente, não ter colocado o nome de quem implantou aquele aeroporto, que é do nosso senador João Duval Carneiro. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos que me ouviram.
Vereadora Jerusa. Bom dia, senhor presidente em exercício, Rony, vereadores, vereadoras, amigos da imprensa, galeria, internautas. Venho hoje na tribuna, senhor presidente, compartilhar um convite que recebi, um convite do Conselho de Deficientes, através da presidente Maria Gorete Carneiro Cerqueira, da realização de um evento, dia 17, alusivo ao Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência, que é o dia 21 de setembro, é o Dia Nacional desta luta. E o Conselho estará promovendo, com parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, uma mostra cultural inclusiva, divulgando potencialidades, porque a melhor forma de erradicarmos a discriminação social é através da inclusão, é através de despertar potencialidade, principalmente das pessoas que aparentemente vêm com alguma deficiência, mas elas provam, como o nosso Moreira Júnior esteve aqui numa cadeira de rodas e deu seu depoimento, que a cadeira de rodas leva ele aonde ele quer chegar. Então, isso sim, nós temos que incentivar eventos como esses, para que as pessoas compartilhem nessa inclusão, compartilhem com as pessoas que sabem que não existem limites para elas. Então, essa é a forma da gente combater qualquer tipo de discriminação social. E o Conselho de Deficientes conta com o nosso amigo Iramar também aqui na Câmara, é conselheiro, é parceiro desse grupo, de pessoas que não desanimam diante a toda dificuldade que, infelizmente, encontram. E Gorete está promovendo essa mostra cultural, e eu achei assim, muito, muito criativa, porque ela está também trabalhando com a educação inclusiva. Vai haver, na programação terá artistas com música, dança, teatro, poesia, situações até lúdicas para levar alegria, esperança a essas pessoas que precisam do poder público também para estimular. Então, quero parabenizar o Conselho de Deficientes, parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social, que também se faz parceira, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, porque vai acontecer no ginásio de esporte, então terá muitas atividades, e trazendo essas pessoas, vamos convidar os amigos, para que as pessoas compareçam, prestigiem essas pessoas que precisam, sim, do nosso reconhecimento. Elas, principalmente, só para concluir, senhor presidente, vai ser muito alusivo. Pois não. Alusivo ao Dia Nacional do Deficiente. Vamos fazer com excelência essa mostra cultural e trazendo essas pessoas para o nosso lado, estimulando cada vez mais esses deficientes. Muito obrigada. Calma, sou eu. Convido o vereador Edivaldo a assumir a presidência. Segundo vice-presidente, passarei o tempo do PTB para o nobre vereador Rony Pereira. Rony Pereira, Ronaldo Miranda. O novo vereador tem mais 3 minutos do tempo do vereador Correia Zezito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, novo vereador. Eu tenho a inscrição do DEM e tenho a do governo. Eu vou transferir a do DEM para o vereador Reinaldo Miranda. Novo vereador Rony Miranda, tem mais 3 minutos do DEM. Pela ordem, senhor presidente. Então, o nobre vereador tem 9 minutos, novo vereador. Pela ordem, senhor presidente. Só está esquecendo do tempo desse vereador. Eu quero passar o tempo do PRB ao meu nobre vereador Rony. Então, o novo vereador tem mais 3 minutos do tempo do vereador. Com mais 3, nossa. E o novo vereador tem mais... Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores e senhoras da imprensa, senhores e senhoras presentes na galeria, mais uma vez a gente sobe essa tribuna aqui para tratar de um assunto esse, vereador Zé Carneiro, que tanto falou aqui nessa tribuna, sobre essa construtora de Feira de Santana. Se muitos não sabem, caro amigo Franklin, a construtora MRV está impedida de construir imóveis em Feira de Santana. Foi proibido pela 7ª Vara, aqui em Feira de Santana, pelo juiz, em construir
pelo fato de estarem invadindo o terreno aqui na nossa cidade de Feira de Santana. Isso, Carol, isso mostra a irresponsabilidade dessa empresa, o descaso que essa empresa, vereador Roque Pereira, está com a nossa cidade, e Vossa Excelência foi um dos que caiu no golpe da empresa MRV em Feira de Santana. Aqui nesse plenário também, nessa galeria, melhor dizendo, fora o plenário, caro Eli Ribeiro, tem pessoas que também adquiriram o imóvel da MRV. E, caro amigo Oswaldo Cruz, você não sabe o quanto é difícil, o quanto dói, o quanto machuca a gente saber que nós investimos, tiramos os recursos, nossas economias, caro vereador Correia, Zezito, e hoje a gente vê o juiz embargou a obra da MRV. Sabe o que isso significa, caro vereador Marco Lima? Nós não temos mais que brigarmos para parar. Nós temos agora a comissão, caro vereador Correia, que faz parte da comissão de obras. Vossa Excelência tem que tomar uma providência de imediato. Essa providência agora tem que ser a devolução do dinheiro da MRV a quem já deu entrada, caro líder do governo. Não pode deixar isso mais acontecer. A MRV... Vereador, permita uma parte. A MRV está fazendo em Feira de Santana o que bem quer, da forma que quer e como ela quer. E aqui, vereador Pablo, nós não podemos defender o indefensável. A MRV mostra que veio para a Feira de Santana apenas e exclusivamente para levar o dinheiro, lesar com os cidadãos cearenses. Gostaria, vereador, uma parte oportunamente. Nós chamamos a atenção para que não se comprasse e nem se fizesse nenhum tipo de investimento com essa empresa. E agora está aí a prova. Estou invadindo o terreno na nossa cidade. Está suspenso, vereador Pablo. Juiz determina suspensão de obra da MRV Engenharia em áreas invadidas na Santa Mônica 2. Isso é um fato absurdo. Isso mostra a empresa que é a MRV. Isso apenas, vereador Davi Neto, isso apenas mostra pequenas coisas que está acontecendo na nossa cidade, que aconteceu no Rio. No Rio de Janeiro, vereador Marco Lima, é a primeira no índice de reclamação no PROCON. Chama-se MRV. E não vai demorar, Ed Carlos, ser a primeira aqui na nossa cidade. E daqui uns dias, eu tenho certeza que o nosso querido amigo vai ser um dos que vai estar na fila, reclamando, que também investiu. O amigo investiu, fez o investimento, honestamente, está aqui trabalhando no seu dia a dia, para receber uma notícia dessa. É triste, vereador Davi Neto, mas nós não vamos permitir. Nós estamos aqui combatendo, vereador Eli Ribeiro, há quanto tempo? A MRV quer fazer de Feira de Santana o quintal da sua casa. Mas aqui nós, vereadores de uma cidade de 600 mil habitantes, não iremos permitir que isso venha acontecer. Com muito prazer, vereador Davi Neto, logo em segundo, vereador Zé Carneiro. Eu agradeço a Vossa Excelência, mais uma vez eu parabenizo pela colocar o assunto em pauta e parabenizar também o juiz, o doutor Arnaldo Oliveira, juiz da 7ª Vara Civil dessa cidade, e dizer o seguinte, vereador, a gente vem constantemente batendo nesse assunto, Vossa Excelência, inclusive, falando sobre essas invasões que a construtora está fazendo, inclusive a R. Carvalho invadiu em frente ao cemitério São João Evangelista, onde invadiu até a Lagoa também, fez aquele empreendimento, inclusive já entregou, e que o Ministério Público use isso de exemplo e junte na nossa causa para combater essas construtoras que estão vindo para a feira, vender patrimônio, invadindo terra, vendendo áreas que não são dela, no caso, construindo empreendimento em local desapropriado.
apropriados, dentro de Lagoa, local que tem próximo ao Exército, que não tem condição nenhuma de ser feito ali, inclusive dos equipamentos obrigatórios dos empreendimentos. Eu acho que tem que chamar a atenção e o Ministério Público já está na hora de começar a entrar e ver essa causa, o Ministério Público Estadual e Federal. Muito obrigado. Vereador Zé Carneiro. Vereador, agradeceu a parte da Vossa Excelência. E, inicialmente, dizer para Vossa Excelência que eu não quero crer que o termo invasão seja realmente verídico. Eu não quero crer que uma empresa do porte da MRV, conhecida nacionalmente, uma empresa considerada uma das maiores desse país, venha para essa cidade promover invasões. Porque se realmente a MRV está promovendo invasões nessa cidade, ela tem que ser imediatamente expulsa ou encontrar uma forma de evitar que essa empresa venha trabalhar em feira. Porque não se pode, sob nenhuma hipótese, permitir que uma empresa do porte dessa MRV, uma empresa grande, provoque invasões em Feira de Santana. A segunda questão, vereador, é que eu gosto de fazer críticas, mas também sou de elogiar quando entendo que é necessário. E eu não posso deixar de também elogiar a SEDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, quando não liberou os habites para os empreendimentos da MRV. E aí, a gente tem que bater palmas, parabenizar a direção da SEDU, através do secretário Zé Pinheiro, porque se a SEDU já tivesse liberado esses habites, eu não tenho dúvida que não teríamos como... Fique tranquilo, Excelência, eu tenho tempo para passar para Vossa Excelência. Para não concluir, para não fugir um pouco, queria dizer o seguinte, que a SEDU realmente acertou quando não liberou as habites. Isso é uma prova inequívoca de que era suspeita, porque, se não, a SEDU já tinha liberado essas habites. Então, diante desses fatos, é preciso que as autoridades municipais, principalmente o governo municipal, tomem as devidas providências no sentido de fazer cumprir o que determinou o juiz, o que determinou a justiça. Pois, no contrário, vai ser como Vossa Excelência disse, Feira vai ficar como uma cidade de Manchica. E não pode. Muito obrigado, vereador. Vereador Marco Lima. Em primeiro lugar, gostaria de passar o tempo do PRP a crescer ao vereador Rony. Senhor presidente, pela ordem, eu queria também, senhor presidente, passar o tempo do PSL para o vereador Rony. Então, o novo vereador tem mais 6 minutos, do vereador Marcos Lima e do vereador José Carneiro Rocha. Vereador Rony, é preocupante o que vem acontecendo em nossa cidade na área de construção. Vossa Excelência trouxe essa denúncia aqui e hoje nós estamos vendo que já saiu matéria, o juiz já se posicionou. Entendemos que a Caixa Econômica vem fazendo o financiamento desses empreendimentos, a Prefeitura vem aprovando a documentação que é levada até ela, porque se está levando toda essa documentação até os órgãos públicos, é porque estão apresentando essa documentação. Mas a nossa preocupação maior, vereador Rony, colegas vereadores, é em relação aos cartórios de Feira de Santana. Há tempos atrás, eu trouxe uma denúncia aqui sobre os cartórios de Feira de Santana, e agora eu volto a falar novamente, vereador Eli Ribeiro, sobre os cartórios de Feira de Santana. Se existe uma escritura desse terreno, que eu acredito que existiu uma escritura, que seja falsa ou não seja, foi apresentada uma escritura, tanto a Caixa Econômica Federal como a Prefeitura desse terreno, um terreno que hoje diz que é invadido. Então, aonde está o problema das construções em Feira de Santana? Os cartórios de Feira de Santana, que tem 2, 3 escrituras que está saindo dos cartórios. Recentemente morreu pessoas, foram assassinadas pessoas em Feira de Santana, e a gente vê terrenos e mais terrenos em Feira de Santana invadidos, e com as escrituras falsas aparecendo. Então, vereador Rony, também chamar a atenção do Ministério Público para os cartórios de Feira de Santana. Fazer uma investigação nos cartórios de Feira de Santana para ver o que está acontecendo lá dentro. Porque não podemos admitir, não podemos aceitar que as escrituras, um terreno tenha 2, 3 escrituras que é lavrada dentro de um cartório em Feira de Santana. Então, fica aqui o nosso pedido
ao Ministério Público que investigue, que veja realmente o que está acontecendo nos cartórios de Feira de Santana, para que não venha acontecer isso que está acontecendo aqui em nossa cidade. Agradeço a parte do vereador. Obrigado, vereador Marco Lima. Eu irei passar uma parte do vereador Corrêa. Uma parte, senhor. Mas eu acho que essa casa e a secretaria, vereador Pablo Roberto, tem competência para impedir o andamento dessas obras. É simples, caro vereador Ali Ribeiro, caçar os alvará. Tem que caçar. O vereador que é da comissão, o caro líder do governo, Carlito Peixe, que pode estar orientando, né, e a comissão é competente, e o vereador Carlito Peixe já deixou claro que sem a legalidade de todas as documentações, de tudo que se faz necessário para a construção e a liberação desses habites, não será liberado os habites. Como o caro vereador Carlito Peixe já deixou isso bem transparente, o que tem que ser feito é que a MRV, não só nesse empreendimento, mas todos os empreendimentos da MRV em Feira de Santana, tem que ser automaticamente caçado os alvará para ter uma noção do tamanho do equívoco que eles estão fazendo com a nossa cidade. Tem que ser devolvido o dinheiro já investido por essas pessoas, como aqui no plenário tem 2, aqui na galeria, no plenário tem 1 e na galeria tem 2 pessoas, né, que fizeram esse investimento. Então, o que não pode, vereador Corrêa Zezito, o júri é deixarmos acontecer o que vem acontecendo com a MRV. A gente fala aqui, eles dão risada, vem aqui querer conversar com o vereador, eu já disse que eu não quero conversa, porque vem com um lote de papel, mais de 10 quilos de sacola de papel. Na teoria é muito bonito, mas na prática é tudo horrível. Então eu mesmo não me presto o papel de conversar. No dia que eu tive a oportunidade, junto com o vereador Zé Carneiro, junto com o presidente dessa casa, junto com o presidente da comissão, para termos uma informação sobre a MRV, eu me retirei, porque são pessoas ignorantes, são pessoas que acham que o dinheiro está acima de tudo, acham que estão certos. Então eu acho, vereador Corrêa, Vossa Excelência que faz parte da comissão, tem que buscar, junto à secretaria, junto ao órgão competente, a suspensão de todos os alvará da MRV, para que assim se possa ter uma análise, uma avaliação, para ver o certo e o errado. Terreno invadido, terreno que não pode ser construído. Como é, meu Deus, como é que vai se morar vizinho a um paiol? Vereador Pablo, já foi constatado, já foi comprovado, vereador Zé Carneiro, que há mais de 5 quilômetros o rapaz lá, o cabo... Soldado Bispo. Soldado Bispo, ele recebeu um tiro no treinamento. O paiol para o novo investimento da MRV não fica a 500 metros. Vereador, me permita mais Será que isso não há perigo, vereador Corrêa Zezito? Pois não, vereador Corrêa, logo em seguida o vereador Zé, que já estava esperando. Vereador, você sabe que essa comissão tem trabalhado. Se está nesse ponto é devido à comissão ter feito todos os relatórios que a gente visualizamos e vimos lá em cada empreendimento da MRV. Mas deixa aqui, senhor vereador, que todas as construtoras em feira têm que ser investigadas, todas. Não é só MRV. MRV está mais grave, teve denúncia pelo Fantástico, e nós fomos lá e vimos a deficiência que existe nessa construtora, mas que a comissão está em alerta, está trabalhando e está buscando todo o espaço. Agora, eu não acredito que os cartórios de imóvel em Feira de Santana tenham alguma coisa a ver com isso. Eu tenho certeza que nesse cartório de Feira de Santana não tenha várias escrituras. Pode ter em outros cartórios vizinhos da cidade, mas de feira não tem. Se pode lá verificar que existe uma planta para construir, se existe uma planta aprovada para os cartórios de imóvel. Obrigado, excelência. Vereador Zé Carneiro, logo em seguida, vereador Pão. Agradecer mais uma vez a parte, cedida por Vossa Excelência, para fazer uma observação. Até parece que quando a gente usa essa tribuna, esse microfone para falar de construção, a gente mira exclusivamente em MRV, e que não é verdade. A MRV está sendo focada em decorrência dos absurdos que têm ocorrido. Mas nós não podemos também, vereador, deixar de reconhecer que outras empresas em Feira de Santana têm agido também de má fé. Eu conheço apartamentos, pessoas que adquiriram apartamentos do Minha Casa Minha Vida, que não foram construídos pela MRV,
que vive com vazamentos, com situações complicadas. Feira virou um paraíso fiscal no ramo de construção civil. As grandes empresas têm vindo para a feira porque paga merreca com relação ao valor do metro quadrado de alvará de construção, bem diferente das maiores cidades desse país. Feira realmente é um paraíso fiscal. Eu digo isso há muito tempo e eu não vi o governo municipal tomando posição com relação a isso, que era necessária rever os valores cobrados por metro quadrado de alvará de construção, mas outras empresas também de Feira de Santana, que atuam em feira, precisam também ser focadas nessa casa. Para não deixar claro que não estamos focando apenas em MRV. Os problemas são diversos e diversas empresas também cometem erros. Vereador Pablo. Eu quero, caro vereador Rony, agradecer a Vossa Excelência a parte e colaborar e concordar com o posicionamento do vereador Zé Carneiro. Nós não podemos continuar aqui fazendo debate apenas focando essa empresa. O debate tem que ser muito mais amplo. Isso tudo ainda é culpa da ausência do plano diretor atualizado no nosso município, porque se Feira tivesse o plano diretor atualizado, nós hoje não estaríamos aqui discutindo porque um empreendimento foi construído a 500 metros de um paiol e etc. A responsabilidade pela autorização para a construção daquele empreendimento ali é da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, é do prefeito José Ronaldo de Carvalho, é do secretário Pinheiro, que tem uma equipe que foi lá fazer com que autorizasse a construção daquilo ali. Volto a dizer, a relação que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana vem tendo com as construtoras, com essas empresas que vêm ganhando fortuna na cidade, é caso para uma CPI. O que vem acontecendo em Feira de Santana, né, nessa relação escura, onde a sociedade não conhece como de fato são feitos esse processo, é caso para uma comissão parlamentar de inquérito, e a Câmara Municipal de Feira de Santana não deveria perder a oportunidade de, nesse momento, aprovar. Nós estaremos apresentando, ainda na sessão de hoje, se não amanhã, um requerimento tentando colher as assinaturas dos pares aqui, para que a Câmara possa instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essa relação que Vossa Excelência coloca, como se deu essas autorizações para a construção, não só dessa empresa, mas de todas as outras também, que vem construindo em situações até muito pior do que a MRV construiu. Vereador, serei breve. Só para dizer a Vossa Excelência que a acusação não é só da MRV, não. A L. Marquesa também está sendo acusada de invasão aí, ó. Eu não posso deixar... Meu tempo, né, agora? Meu tempo não foi usado. O meu tempo. O meu não. Já foi. Concluindo, não, vereador. Concluindo, não, vereador. Vai passar? Eu tenho 3 minutos do governo, mas o vereador Davi Neto, eu fiz o pedido da inscrição dele no grande expediente para mim pronunciar pelos ataques do colega vereador Pablo ao governo e responderei no grande expediente e passo os 3 minutos do governo a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Carlito, ter concedido mais esse tempo, mas apenas para dizer e informar que essa casa tem feito o nosso papel. Agora, vereador Pablo Roberto, Vossa Excelência tem razão, o vereador tem que falar. Agora, eu só posso aqui nessa tribuna, vereador Carlito Peixe, relatar, caro vereador Davi, o que chega até o nosso conhecimento. E o que chega até o nosso conhecimento, que a MRV é uma péssima empresa em infraestrutura, não cumpre com as leis municipais, não cumpre, não vem cumprindo, está invadindo áreas em Feira de Santana, ao ponto do juiz da 7ª Vara Civil de Feira de Santana embargar a construção. Então, nós temos que aqui falarmos mesmo, não é porque temos outras empresas. Se tiver, vereador Davi Neto foi feliz, já citou o nome de outras empresas, o vereador Zé Carneiro também já citou o nome de outras empresas, não precisa nem estar citando, porque já acabou de citar. O vereador, caro vereador Davi Neto, fez essa citação, e é claro que nós iremos, a partir de agora, fazer todo o levantamento, e aqui chega o presidente da comissão de obras dessa casa, o vereador Nery, que infelizmente não pôde ouvir o nosso pronunciamento, caro amigo Nery, onde, vereador Nery, a MRV, o juiz acaba de embargar as obras da MRV por invasão de terra. Então, não só elas, como outras empresas em Feira de Santana,
Agora, nós poderemos sair daqui, vereador Davi Neto, e aí está a diferença, vereador Corrêa e vereador Nery, está uma grande diferença, que nós podemos sair daqui e irmos até, vereador Nery, ao escritório das empresas. Agora, Vossa Excelência vai até Minas Gerais como? A Câmara irá bancar? Vossa Excelência até a MRV lá em Minas Gerais? Vossa Excelência vai? Agora, as outras empresas que aqui foram citadas, nós teremos total abertura de irmos para sabermos a veracidade sobre esse assunto. Agora, sobre a MRV, não. Quando eles vêm aqui é de jatinho, passear, pegar o dinheiro e ir embora. Então, eu peço à comissão de obras, eu peço ao presidente Alberto Nery, vamos, Vossa Excelência tem competência, essa comissão é competente, o secretário é competente, os diretores da SEDU são competentes, vamos embargar os alvará de construção da MRV para que se pare a construção dessas empresas, porque não podemos admitir que essas empresas venham de fora fazer de Feira de Santana o quintal da sua casa. Para concluir, senhor presidente, a MRV não merece explorar e lesar o povo de Feira de Santana, como a MRV está fazendo, lesando os pobres coitados que estão investindo nos investimentos da MRV. Bom dia a todos, senhor presidente, nove vereadores, galeria, imprensa, os internautas. Mas, senhor presidente, eu gostaria que o nosso amigo e o líder de governo pudesse estar atento, que eu vou me colocar aqui, a vereadora Neinha, porque é de lá da localidade, mas tive esse final de semana na região, no distrito de Bonfim de Feira, na Caboronga, aonde tem algumas pessoas ali, amigas, e me fez o convite para que eu pudesse ir até lá. E lá eu chegando, me levaram até o Colégio Augusto, aonde, nobres vereadores, o muro da escola caiu, está no chão, e o que mais me surpreendeu é que a escola por dentro, a escola está cheio de fogões novos, geladeiras novas, tudo que precisa, panelas, tudo novinho lá, bonito, mas a escola não tem nenhum tipo de segurança, está aberto, não tem água na escola, o forro da escola está querendo cair, já está caindo. Não tem luz, os alunos estão indo à noite, não tem aula, nada contra a secretária de Educação, não sei se ela tem conhecimento, não sei se ela tem conhecimento, não sei se o governo tem conhecimento, mas a escola está um desastre. Agora, enquanto todos os ingredientes da escola recebeu tudo novo, parabéns, a escola para atender as crianças está ok. A parte da estrutura de alimento, de freezer, de geladeira, tudo novinho, mas está tudo aberto lá, você chega lá, a qualquer momento não vai estar lá nem o freezer, nem a geladeira, nem a alimentação e nem os pratos, porque vão levar tudo, porque a escola, o muro já está no chão. Aí eu estou trazendo aqui, porque a escola Augusto Moreira Basto. Então, eu estou pedindo aqui ao líder do governo para que possa fazer o contato junto à secretária de Educação para que resolva o problema de imediato, para que não tenha um prejuízo maior para o município, para a população de Feira de Santana e para aquelas crianças que estudam ali. Mas a nobre vereadora que é da região, que lá eu conversando, já descobri que ela mora, a mãe dela mora lá, a região dela, e então gostaria que a nobre vereadora pode participar. Aquele colégio, vereador, em outros tempos, caiu o muro e matou uma criança.
e hoje aquele lugar, né, já fiz um ofício para a secretária, já foi tirado dali, né? Tem Vossa Excelência esgotou. Então, nova vereadora, o nosso tempo esgotou, mas depois a nova vereadora retorna e pode dar o seu contraponto, mas eu quero pedir o líder do governo e para que possa fazer essa interferência, para que levante de imediato o muro da escola que está no chão e trazendo um transtorno para a comunidade. Vereador Bel. Bom dia a todos, bom dia à mesa, nobres colegas, imprensa, todos presentes na galeria. E hoje venho a essa tribuna aqui para parabenizar a Rádio Princesa ontem pela realização do debate que tivemos ontem sobre os candidatos a governador desse estado, conduzido pelo diretor desta casa de comunicação, né, Joilton Freitas, onde estiveram presentes todos os candidatos a governador, com exceção de um, que foi o candidato a governador, Paulo Souto. E cá, vereador Corrêa Zezito, eu fico pensando, Feira de Santana, segunda maior cidade deste estado, que tem aqui, que o candidato tem aqui na sua base, o candidato do tem aqui 18 vereadores apoiando a sua candidatura, tem o apoio do prefeito desta cidade, tem o apoio de a maioria dos candidatos a deputados daqui de Feira, e simplesmente esse candidato não comparece. Num momento importantíssimo para a Feira de Santana, aonde o cidadão feirense poderia estar ali conhecendo os candidatos e conhecendo principalmente as suas propostas. Conhecendo principalmente o que fez, principalmente o que poderia estar fazendo e quais são as suas propostas para a Feira de Santana. Você me permite uma parte? Oportunamente, vereador. No entanto, eu fico pensando na falta de compromisso desse candidato para poder trazer ao povo de Feira de Santana as suas propostas. No dia de ontem, no debate, promovido, digo mais uma vez, pela Rádio Princesa, de não ter comparecido e não sei se deu satisfação. Não sei também se Vossas Excelências, que são, né, apoiadores da candidatura deste candidato, também se sabem qual foi o motivo porque ele não veio. E duvido até que soubesse da ausência dele ontem. Mas digo que um candidato, e aqui é para o povo de Feira de Santana pensar, para o cidadão feirense pensar, para o eleitor que vai à urna no dia 5 pensar. Se esse candidato não tem um compromisso de estar em Feira de Santana, segunda maior cidade deste estado, para poder estar apresentando suas propostas, para poder estar debatendo sobre a situação de Feira de Santana e da Bahia, se não tem esse compromisso, eu pergunto a todos vocês, que compromisso ele vai ter com Feira de Santana, que compromisso ele vai ter com a Bahia, uma vez que assumir esse estado. Ele já demonstrou que não tem compromisso anteriormente, porque passou 8 anos no governo, não teve nenhuma grande obra sua em Feira de Santana. E ontem a sua ausência justifica e reafirma a falta de compromisso e, acima de tudo, vereador Roque, o desrespeito para com o cidadão feirense. Não é possível que numa agenda que nós somos convidados com muita antecedência e os candidatos também que lá estão debatendo, numa agenda dessa, ele possa ter um outro compromisso mais importante do que um debate na segunda maior cidade do estado, que é Feira de Santana. Passo a parte, vereador. Primeiro, eu quero agradecer Vossa Excelência pela parte e dizer que eu não tenho como agenda, como foi agendado com a assessoria do candidato, que Vossa Excelência refere, o candidato Paulo Souto, que o povo da Bahia coloca na frente das pesquisas com mais de 43%. Eu não sei se foi usado tecnicamente, mas antes também quero parabenizá-lo, Vossa Excelência, por trazer aqui esse assunto, e ao radialista Joilton Freitas, que foi o mediador
desse debate hoje na Princesa FM. Mas o candidato ao governo, Paulo Souto, estava com agenda no sul da Bahia e não pôde comparecer. Inclusive, foi avisado ao pessoal da comissão do debate que ele não poderia se fazer presente. E se alguém usou isso tecnicamente, eu quero dizer, meu caro vereador Belde, que isso é usado tecnicamente também pelo partido de Vossa Excelência. A presidenta Dilma não foi a uma entrevista marcada pelo jornal da Globo, na Rede Globo, de televisão. Ela apenas participou de um programa de jornalismo da Rede Globo, que foi lá no Palácio do Planalto. Mas quando foi para ela vir para o estúdio da Rede Globo em São Paulo, ela não compareceu. Então, portanto, eu acho que tecnicamente o futuro governador Paulo Souto, sem dúvida, que isso o povo da Bahia está dando essa chance, porque ele foi aprovado como governador, como você me acabou de dizer, por 2 oportunidades, não consecutivas como governador atual, mas sim de maneira escalada, de mandatos escalados, e o povo da Bahia quer outra vez, por isso que o povo, ele bate todas as pesquisas, e por isso ele não deve ter vindo justamente por causa de agenda no interior do estado da Bahia. Muito obrigado. Obrigado, vereador, mas não tem nenhuma comparação o candidato do DEM com a presidenta Dilma. A presidenta Dilma, todos os debates e todos os programas que ela compareceu, o único que faltou, não tem nem comparação. Agora, ainda quando era governador, o candidato do DEM, que já provou aqui que não gosta de Feira de Santana, preferiu uma outra agenda do que Feira de Santana, isso comprova que ele não gosta de Feira de Santana, que nunca atuou, já vivia desaparecido. Como senador, viveu desaparecido. Só para encerrar, para concluir, eu acho que deixaram o homem solto e ele fugiu, sumiu, desapareceu. E mais uma vez, ele deu provas claras de que não gosta de Feira de Santana e usa a Feira de Santana apenas como espólio político, e o cidadão feirense não vai aceitar isso, e o cidadão feirense tem que repensar que realmente gosta de feira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcos. Gostaria que constasse em ata desta casa a presença do presidente da Associação do Morado do Sol, Evaldo Basto, que está na galeria. Autorizado. E também que constasse em ata a presença do nosso amigo Alexandro, conhecido como Leléu, grande assessor do vereador Rony. Dando início ao grande expediente, convido o vereador Justiniano França. Vereador, ele tem 3 minutos, ele está ausente no momento. Vereador Davi Neto. Vereador David Neto, que irá passar o tempo para Pela ordem, vereador. Senhor presidente, pegando o tempo, os 3 minutos do vereador Justiniano e mais 15 meu, eu vou passar tudo para meu grande líder da bancada, Justiniano França. Infelizmente, vereador, os 3 não podem, mas 5, os 15 podem. Vossa Excelência requer demais. Senhor presidente em exercício, vereador Reinaldo Miranda Filho, vice-presidente dessa casa, quero agradecer ao vereador Davi Neto pela cessão da sua inscrição, minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, amigos e amigas da imprensa e demais pessoas presentes. Vou ter que responder aqui algumas coisas por etapas. Ao vereador Belde, o candidato Paulo Souto foi convidado, sim, para o debate, mas já tinha uma agenda para a região de Cansanção, Monte Santo, aquela região ali, onde estava desde a sexta-feira, que estava ele com a comitiva da chapa majoritária naquela região, fazendo visita àquelas cidades, se pronunciando e falando com o povo daquela região. Vereador Calito, Pois não, vereador. Só para complementar o que você está dizendo, parte, e falando ao vereador Belde, que o futuro governador Paulo Souto nunca se recusou a dar entrevista aqui em Feira de Santana, como já foi sabatinado por diversos programas de rádio aqui na cidade, e não seria justamente no debate da Princesa FM que ele ia sair sem dar nenhuma satisfação e nem recusar a falar das propostas dele e o que ele já fez e o que pode fazer
no seu futuro governo. Então, eu acho, como Vossa Excelência mesmo afirmou, a agenda de campanha muito grande, extensa, é uma Bahia muito grande, e por isso foi a ausência do candidato no programa da Princesa FM. Vereador, Obrigado, Carlito, me permite, vereador? Pois não, vereador. Apenas para fazer uma pergunta ao vereador Beldes Ramos, o que é que ele achou, que até hoje ele não se manifestou, com relação à postura e à posição tomada pela presidente e presidenciável Dilma Rousseff, com relação à entrevista que ela teria marcado na Rede Globo, a maior emissora do país, e não foi. E eu não vi o vereador Beldes fazer uma só observação sobre a postura da presidente Dilma Rousseff. Vereador Beldes, seja breve, por favor, que eu tenho a discussão. Serei breve, vereador. Eu gostaria que Vossa Excelência também, vereador Zé Carneiro, se pronunciasse sobre a ausência do candidato a governador aqui, Feira de Santana, que Vossa Excelência o apoia, e eu acho que deve estar todos vocês envergonhados por essa falta de respeito, vereador Roque. Vossa Excelência pode falar de técnica, Vossa Excelência pode falar de compromisso, mas caso é que ele, em detrimento da Feira de Santana, preferiu uma outra agenda. Que a mais importante seria aqui que se tratava de um debate com os outros candidatos. E isso está muito claro. E outra coisa, não é que ele não iria deixar de vir, não. Ele não veio. Não é que ele não iria, não. Ele não veio para esse debate, e isso configura o quanto Feira de Santana não é importante para ele. Por todas as desculpas que Vossas Excelências podem dar a essa casa aqui, se configura que não tem prestígio Obrigado pela sua candidato, claro, já passa prestígio em Feira de Santana porque ele não gosta de feira. Friso isso. Obrigado, Vossa Excelência. Vereador Beldes, o ex-governador Paulo Souto e candidato à eleição Paulo Souto, sem dúvida nenhuma, sempre prestigiou feira, continua prestigiando feira, não é agora que ele vai deixar de fazer. Vai ter um momento oportuno dele estar em feira para falar com a população de feira, para falar com a comunidade de Feira de Santana e apresentar pessoalmente seu projeto em Feira de Santana. É só Vossa Excelência ter paciência que vai chegar o momento. Não se aveste, não, que vai chegar o seu momento do seu ouvir Paulo Souto em Feira de Santana. Pois não, vereador? O vereador Beldes fala, mas não diz nada. Não vi a posição de Beldes com relação... Uma parte, vereador. A presidente Dilma não ter ido ao Jornal da Globo. Milhões, vereador Beldes, milhões de brasileiros ficaram na expectativa de assistir a entrevista da presidente Dilma Rousseff. E ela, desrespeitosamente, não foi dar essa entrevista. E Vossa Excelência fica pegando aqui em coisas também que eu não concordo. Se confirmou, se Paulo Souto confirmou, deveria ter vindo. Não podemos aqui deixar de reconhecer. Agora, um erro não conserta outro, vereador. Não vamos aqui direcionar que Paulo Souto está errado e Dilma está certa em não ter ido à discussão. Para aí, vereador. Para aí. Só uma parte, vereador. Uma parte também, vereador. Eu peço ao colega que seja breve, porque eu tenho muitas matérias para falar. Pois não, vereador? Breve. Se não for o caso, pego explicações pessoais, não tem problema. Mas dizer que a presidenta Dilma está na televisão todos os dias. Ela não deixou de toda entrevista, a única que foi. Diferente do candidato que sempre faltou. Isso sempre foi, dizendo aqui o vereador Roque, sempre foi uma estratégia e sempre sumiu. Só para falar uma coisa, Dilma nunca deixou de estar, nem deixar de debater, e nunca faltou a uma única que vocês querem pegar para Cristo e que não é justificável, vereador. Excelência, aguarde que Paulo Souto está na TV todo dia e está no poder daqui a uns dias. Assim seja a vontade de Deus e do povo. Vereador Wellington, por favor. Vereador Carlito, o bom é que estamos vivos para presenciar esses fatos. A Dilma se nega a participar de uma entrevista, onde a entrevista certamente seria calorosa, mas do males o menor. Agora, vereador, puxe pela vossa memória, retroaja no tempo e veja que o PT de outrora reclamava porque Paulo Souto vinha muito à Feira de Santana. Toda semana, né? Quando o Zé Ronaldo estava na prefeitura e Paulo Souto no governo, Paulo Souto vinha toda semana com as mãos cheias
de benesses para a Feira de Santana. E isso, meu caro líder, incomodava o PT. E agora o PT se incomoda porque ele não veio. Mas eu quero adverti-los de que nos próximos anos Paulo Souto estará aqui toda semana com a pasta na mão para trazer benesses para o município de Feira de Santana. Estou vaticinando. Obrigado, vereador, pela sua parte. Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, vereador, presidente, pois não. Querido vereador Carlito do Peixe, eu acompanhei ontem pela rádio todo o debate. Vossa Excelência falou muito bem em relação à entrevista da Rádio Globo, que não ia ser nem debate, mas a presidenta ficou com medo de Dilma, ou de Dilma ficou com medo de Bonner. Tá? Agora, eu queria entender, porque eu vi a minha vida toda, e eu acompanho a trajetória do PT desde 82, do seu nascimento, e acompanho muito bem. Aí se falava assim, vereador Carlito, ó, nós temos que fechar a Rede Globo, essa imprensa marrom, e hoje é o maior financiador da Rede Globo, é o BNDES liberado pelo governo. Mas uma coisa me chama a atenção, tá? Vereador Pablo, eu tenho uma relação das obras, mas vereador Pablo passa todos os dias no Feira 9, a escola Jair Santos Silva. Quem fez? E com recurso do governo do Estado. Luiz Eduardo Magalhães. Não, vamos chegar tudo lá depois. Vamos trazer todas essas obras. Só quero falar isso agora. Tem uma coisa importante. Eu quero que o vereador Beldes, com toda a sabedoria que tem, me traga as obras do governo do Estado com recursos próprios do governo do Estado. Eu não quero obras, como ontem falou o candidato Rui Costa, tá, de 300 milhões da Embasa, que são recursos do PAC. Eu quero o recurso do governo do Estado na nossa cidade. Agora, me chamou a atenção uma coisa, vereador Zé Carneiro. Nas considerações finais, ele disse assim, ó, vou sair em carreata, tá? Nós temos que conclamar esse povo para que possamos fazer o governo da mudança. Eu disse, meu Deus, coitado de Wagner. 8 anos, não fez nada, porque Rui Costa está falando de mudança. A mudança aqui, governo. Rui Costa, exatamente. Mudança aqui, governo. Aqui, governo. Ao governo do PT. Até ele reconhece que precisa mudar. Precisa mudar. Agora, não pode mudar com quem ficou na Casa Civil e tudo que foi feito do governo federal, tiram Wagner da jogada e falam assim, ó, foi Rui Costa que trouxe, Outra coisa, o metrô, 13 anos sem andar. Eu queria que pegasse os 13 anos e mostrasse o tempo do governo do PT nesses 13 anos. Que ficou mais, foi no outro governo ou no governo da agora? Então, são coisas que a gente precisa colocar para a sociedade. E colocando para andar o metrô, e está cobrando já passagem? Já passou a passagem? Está cobrando a passagem? Ou será que a Copa Depois das eleições, passar a cobrar essa. Ou a Copa do Mundo exatamente ajudou para que o metrô andasse nos seus 6 quilômetros. Mas é isso, o debate é bom, é caloroso, é importante. Agora, precisamos fazer a mudança que Rui Costa pediu para a população de Feira de Santana. Vamos mudar, porque não podemos mais continuar com o governo que está aí. Olha, eu preciso responder ainda ao vereador Pablo. Preciso responder aqui uma matéria sobre o vereador Beldes. Alguém transfere o tempo para Vossa Excelência, que tem aqui. Eu peço primeiro o vereador Pablo, seja breve. Quero só colocar aqui para o nosso presidente, e ao vereador Hélio também que usou a palavra, que ele deveria ter citado aqui, todas as vezes que o ex-governador vinha à feira, o que é que o ex-governador trazia. Porque Wagner, sim, todas as vezes que vem à feira, vem para trazer grandes obras, como foi recentemente o aeroporto, como foi recentemente a Nó de Cerqueira, como virá recentemente, nos próximos dias, trazer mais investimento para a cidade. Talvez o presidente Justiniano não tenha escutado direito ontem, ele deve ter ficado um pouco desesperado, nervoso, com o tamanho do movimento na cidade ontem, e não ouviu direito. O slogan é para a Bahia mudar mais. Nós queremos continuar avançando em todas as transformações importantes que esse governo fez. Dizer, quando Vossa Excelência fala do metrô, Vossa Excelência está sendo contraditório, porque o metrô foi um câncer que começou no governo que Vossa Excelência defende hoje.
lá com Embaçaí, Companhia Limitada. E teve sim a participação. Não dá para desassociar todas as grandes transformações importantes que esse Estado está vivenciando, sem não colocar a Rui Costa como um dos principais interlocutores, um dos principais articuladores para que tudo isso venha acontecer, porque ele foi secretário, não falei ainda nos 3 minutos, Excelência, já que Vossa Excelência deu, agora tem que, rapidinho, só para concluir. Então, assim, dizer que todas as transformações importantes que a Bahia experimentou, que a Bahia está experimentando, não tem como desassociar de Rui Costa, porque ele estava numa secretaria estratégica, fazendo com que as coisas realmente acontecessem. E outra coisa, não vamos tentar aqui desvirtuar e tirar o foco. Nós estamos falando que o ex-governador, que Vossa Excelência que trouxe tanto para a feira, se recusou, se escondeu e não veio para o debate. Ele preferiu trocar Feira de Santana, com todo respeito a outra cidade que ele estava, mas do ponto de vista eleitoral, inclusive, foi um vacilo muito grande, porque Feira de Santana representa muito mais. Agora, não está bem na cidade, não quis, né, fazer o bom debate, o enfrentamento, como ele deveria ter vindo ontem participar. Excelência, repetir o discurso do amigo de que o Paulo Souto escondeu. O Paulo Souto está presente em feira na mente das pessoas, dos eleitores, dos moradores. Está vendo na TV todo dia Paulo Souto, vê Paulo Souto falar no rádio, ouve no rádio e vê falar na TV. Paulo Souto está presente em feira e vai vir em feira falar com a comunidade. O povo de Feira de Santana vai ter a oportunidade de ouvi-lo falar e nós vamos caminhar nessa cidade, vamos fazer uma carreata nessa cidade. Aguarde, que é questão de dias. Os senhores estão muito preocupados com Paulo Souto, mas aguarde, é porque aqui está 60-20 em feira. Pesquisa interna, nós estamos dando 60-20 em Feira de Santana. Seja breve, meu colega. Vereador, está presente na memória, na mente das pessoas, isso é uma grande piada. Que não fez nada, que não... Né, todo mundo lembra que não fez nada, não aconteceu nada, isso aí é verdade. Mas só reforçar a questão do metrô, que o vereador Pablo muito bem respondeu aqui, mas dizer que começou lá principalmente com o grupo do DEM, e que os prefeitos, que a responsabilidade da Prefeitura de Salvador, que não queria passar para o governo, e quando passou para o governo, foi questão de dias para poder andar o metrô, e não se pode tirar o mérito de que foi realmente que esteve à frente, e dada essa incumbência, foi o Rui Costa, ele botou o metrô para andar. E dizer que 60-20, nem vocês acreditam. Vereadores, eu vou responder aqui ao vereador Pablo Roberto, quando acusa o prefeito Zé Ronaldo de liberar obras para a construção, através da Secretaria de Obras. Uma vez apresentada a documentação por empresa ou por pessoas, a escritura do terreno e o projeto, vai uma equipe de fiscalização da Prefeitura, acompanhado com o projeto em mãos, averiguar o projeto junto com a área ali, junto à escritura apresentada. Estando tudo dentro, conforme a lei, liberado o alvará de funcionamento ou de construção para o funcionamento da obra. Então, está dentro da lei o que está se fazendo. Quando Vossa Excelência se refere ao plano diretor, me admira muito Vossa Excelência chamar o plano diretor que não existe, que não tem, que não funciona. Agora, é interessante, o programa Minha Casa Minha Vida no Brasil só é construído onde tem plano diretor. Quantas mil casas a Caixa Econômica pagou em Feira de Santana, feito pelo Ministério das Cidades, que é o ministério que libera o projeto onde tem plano diretor. Lá, o plano diretor serviu para que feira... Senhor presidente, o tempo exerceu. O próximo orador pode me ceder 2 ou 3 minutos? Pode concluir. Então, se o Ministério das Cidades pegou o plano diretor de feira e viu que o plano diretor está capacitado, tem condição legal, é uma lei, está em vigor para liberar a construção de Minha Casa Minha Vida e a Caixa Econômica financiar baseado pela lei do plano diretor. Como é que não funciona o plano diretor de Feira de Santana? Só na cabeça de Vossa Excelência. Quer melhorar o plano diretor? Queremos, estamos trabalhando para renovar ele, está a caminho, mas tem... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Não, desculpa, caro líder, mas eu não vi o vereador Zé Carneiro ceder parte do tempo. Não, eu pedi para ele concluir, que ele, como todos... É porque já tem cerca de 2 minutos a conclusão. O relógio de Vossa Excelência está muito adiantado. Pode concluir. Pode me ceder 2 minutos, vereador? 2 minutos, vereador Zé Carneiro. Zé Carneiro. Pois não, vereador. Vossa Excelência não pede, manda. Não, obrigado. Acabou o Agora, vereador Pablo, na conclusão ele tem mais 15 minutos. Eu quero apenas chamar a atenção para isso. Se não tivesse um plano diretor, que fosse uma lei, que pudesse ser liberada um investimento desse em Feira de Santana,
O plano diretor nosso precisa ser revisado, sim. Foi de 92, foi com o João Duval Carneiro que fez isso. Foi esse atual plano diretor. Estamos trabalhando nele, estamos. A universidade foi convidada a participar de Feira de Santana. O prefeito esteve lá em janeiro deste ano com o secretário de Planejamento e solicitou da universidade a participação dela no plano diretor. Um mês depois, o senhor reitor procurou o prefeito e, através de ofício, comunicou que não tinha como remunerar os professores e os técnicos para ajudar a elaboração do novo plano diretor, o que está sendo recorrido a outras universidades para participar disso. Assim, Vossa Excelência, nosso plano diretor está sendo trabalhado para uma renovação, mas ele tem validade e dele foi gerado 4 leis. Uma foi criada a Secretaria de Meio Ambiente, que está aí funcionando, saiu do plano diretor atual. E o outro, o nosso chamado uso do solo. Foi uma lei saída do plano diretor. Então não brinque com coisa séria não, que é lei e está em validade. Precisa ser reformado? Precisa. Precisa atualizar? Precisa. Estamos trabalhando para isso. E só responder a minha amiga aqui da imprensa, rapidinho. Vereador Belde, isto dia 12, enviado por Jair Onofre, 12/9, petista reclama do projeto sobre Embasa aprovado na Câmara. Vereador Belde, PT, afirmou que o projeto de lei de autoria do vereador Carlito do Peixe, do DEM, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de água é inconstitucional, porque refere-se especificamente à empresa. Isso quer dizer que, se outra empresa ganhar, a concessão não fica obrigada a instalar esse equipamento. Alertou. Carlito argumentou que existe semelhante em Belo Horizonte, que a empresa recorreu ao tribunal e a Justiça em Brasília deu parecer favorável à lei. Não a empresa ao saneamento básico. Nosso papel é aprovar a lei. Quem a fez foram advogados, disse Carlito. Belde chamou os advogados de incompetentes. Carlito rebateu, afirmando que o colega petista não entende de leis porque é professor. Quando eu disse que ele não entende de lei, porque ele não é professor de direito. Pode pegar o CD que está na gravação, que eu respondi a matéria. E não foi no sentido pejorativo que eu me referi a Beldes, dizendo que a competência dele não estava porque ele não conhecia, não. Eu chamei de competência em legislar em direito. E advogados, porque estuda direito, está capacitado a falar de direito. Aqui está no final, como a amiga transportou para o blog e assim foi definido. Eu peço, por favor, a correção, porque eu pedi o vereador Brega e a ele apresentei, como foi que eu disse, e está gravado no CD da casa, pode pedir que nós temos a gravação. Obrigado, Zé Carneiro, obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, internautas, amigos e amigas da imprensa, senhoras e senhores na galeria. Às vezes a gente participa de algumas discussões e vê alguns debates calorosos, e eu vejo a ânsia, né, daqueles companheiros querendo fazer alusões aos seus candidatos. Eu queria fazer só uma observação. Paulo Souto, Rui Costa, Wagner, venham sempre à feira, tragam obras para a feira, mas não estão fazendo nenhum favor não, viu? Eles estão cumprindo nada mais, nada menos do que a obrigação deles. Foram eleitos para isso e tem que realmente construir, tem que realmente trazer obras para a cidade. E alguns aqui colocam como está aqui trazendo e fazendo grandes favores. Claro que a população reivindica e eles têm o dever, acima de tudo, de atender à reivindicação de quem os elegeu, de quem os colocou no poder. Então, companheiros, se é que posso chamá-los companheiros, não estão fazendo nenhum favor, Beldes Ramos. Estão cumprindo a obrigação, porque o dinheiro é do povo. Não estou vendo aí Wagner, nem Paulo Souto, nem ninguém botar a mão no bolso para fazer obra. Não, é o dinheiro do povo. Está apenas retribuindo o dinheiro que é arrecada da cidade na execução de obras. Então, senhor presidente, queria só fazer essa observação. Queria também, senhor presidente, fazer uma observação com relação ao que foi dito oportunamente, excelência, com todo prazer. Queria também fazer justiça que
O portal de notícias Walter Vieira traz uma denúncia contra 2 empresas de construção civil em Feira. E eu vi apenas o nome de uma. Eu queria fazer justiça e tornar público, porque está lá no portal de notícias. Walter Vieira. Juiz determina a suspensão de obras da L. Marqueso e MRV Engenharia. Em área invadida na Santa Mônica. É pesado, viu? 2 empresas grandes sendo acusadas de invasão. Isso é ridículo, isso é preciso se averiguar, né? E se o juiz da 7ª Vara deu liminar, é porque tem alguma coisa errada. Vereador, pois não. Serei breve, vereador. Concordar com Vossa Excelência que realmente quem está à frente do poder, do governo, quando é o poder, realmente tem que cumprir com aquilo para que foi eleito e para que foi lá colocado para representar. E Vossa Excelência está com toda a razão, administrar a verba pública, que é uma verba do bolso dos nossos impostos, que está aí para ser colocado. Mas alertar que é uma obrigação, sim, mas tem que dar a César quem está cumprindo com a sua obrigação. E colocar aquelas pessoas que estavam lá e nunca fizeram a sua obrigação, que foi realmente trazer os recursos, trazer os benefícios. E quando o Wagner está fazendo isso, qualquer governo que esteja no poder, independente de bandeira partidária, quando faz, está cumprindo com a sua obrigação, sim, mas nós temos que dar o crédito, porque está cumprindo com a obrigação e com o seu dever que está ali. Agora, a gente não pode dar crédito àqueles que estiveram lá e nunca fizeram nada. Pois não, vereador. Esse não fizeram nada, realmente eu não posso concordar com Vossa Excelência, porque o prefeito Zé Ronaldo foi prefeito durante 6 anos com o governador Paulo Souto, e a gente sabe da importância que teve o governo do Estado para com essa cidade, para com a administração pública comandada, na época, pelo prefeito Zé Ronaldo de Carvalho. Queria apenas lembrar também que essa questão do veio ou não veio, isso é muito relativo. Não é faltar apenas com respeito, não. Eu entendo que são estratégias de marqueteiros, estratégias políticas para se manter na frente. A exemplo do que fez Dilma Rousseff no Jornal da Globo. Ela não foi lá porque não quis, não. Ela não foi lá, melhor dizendo, porque foi orientada a não ir. Porque entendo eu que os marqueteiros perceberam que a ida dela ao Jornal da Globo naquela ocasião representaria prejuízo político. E ela não foi. No entanto, petistas, senhores petistas, não ouvi qualquer manifestação de algum vereador petista nessa casa criticando a posição de Dilma. Mas, na hora que Paulo Souto não veio ao debate, quem vai usar a tribuna? Quem vai usar o microfone? Os petistas. Então, essas coisas eu chamo de incoerência. Eu trato de incoerência. Isso, vereador Beldes, chama-se incoerência. Usar 2 pesos e 2 medidas. Tentar tirar dividendos políticos de um fato criado por Paulo Souto, ausente, mas também criado no passado, que Vossa Excelência se cala. Mas se cala em benefício próprio, orientado, vereador, por alguém para se calar, mesmo porque Vossa Excelência não tem conhecimento de fato, como eu também não tenho, os motivos e quem orientou a presidenciável Dilma Rousseff a não ir à entrevista da Rede Globo. Então, senhor presidente, eu gosto de ser coerente nessas coisas, da mesma forma que critiquei a presidente atual e presidenciável Dilma Rousseff em não ter ido à entrevista da Rede Globo, não tenho dúvida que também Paulo Souto não foi feliz quando tomou a decisão de não vir ao debate. Agora, se foi por estratégia, quem tem que discutir é a comissão que comanda a campanha dos dois. Não sou eu apenas. Senhor presidente, a revista Veja traz hoje reportagens e denúncias gravíssimas, inclusive do estrago que Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, causou ao governo federal. São denúncias terríveis, inclusive afirma que um ministro, 3 governadores, 6 senadores e, no mínimo, 25 deputados federais
recebiam propina comandada pelo governo petista. E o pior de tudo é que as denúncias estão sendo feitas e a gente não tem visto posições por parte do governo no sentido de tornar isso mais claro. Pelo contrário, estamos vendo muito protecionismo por parte do governo para blindar os seus corruptos. O que eu tenho visto, segundo a própria Veja, que afirma que Paulinho, como Lula chamava Paulo Roberto Costa, Paulinho estava, talvez, em missão partidária para engordar os bolsos dos partidos políticos e dos aliados. Eu não sei se Paulinho transmitia isso para o ex-presidente da República. Mas a gente observa que a manchete de capa é: a fúria contra a Marina. Nunca antes neste país se usou tanta mentira e difamação para atacar um adversário como faz agora o PT. A artilharia pesada de Dilma contra a Marina. Inclusive, a denúncia do vereador Beldes Ramos, que o partido de Vossa Excelência, o PT, e não sou eu que estou dizendo não, é a Veja, que o PT paga, vereador, paga a chantagistas para se proteger de escândalos. Vossa Excelência acha que é errado, processo é a Veja. Estou lendo apenas o que está publicado na Veja dessa semana. E aí, as estratégias montadas para blindar blindar... tem sido realmente constante. Disseu, lá na Papuda afirmou, que Marina era Lula de saia. Quem não se lembra dessa frase de José Disseu? Vocês sabem o que os petistas inventaram agora? Que Marina é a Collor de saia, a Fernando Collor de saia, com o objetivo de deturpar a imagem que Marina conseguiu construir nessa caminhada rumo ao Palácio do Planalto. A Veja traz também uma revelação interessante. As 6 mentiras do PT e do governo Dilma. Primeiro, vai abandonar o pré-sal. Alguém já ouviu Marina afirmar que vai abandonar o pré-sal? 2, será um novo Collor e sustentada por banqueiros. Porque o Itaú tem dado colaborações também à Marina. Banco Central independente significa miséria para os brasileiros. São afirmações dos marqueteiros do PT. Vai acabar com Bolsa Família. E a última mentira que está revelada na Veja, vai tirar 1 bilhão, ou melhor, 1 trilhão e 300 milhões de reais da educação e da saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, essa postura de ataques de forma mentirosa para se manter no poder, eu entendo como ataques covardes que denigrem a imagem de pessoas que têm uma vida sem máculas, como é o caso de Marina Silva. A história de Marina está aí, e até que nos prova ao contrário, é uma cidadã de bem, onde jamais participou de mensalões, participou de esquemas de propinas, comandada pelo PT. Em nenhum momento ouviu correligionários de Marina com dinheiro na cueca ou na meia. Senhor presidente, eu acho que o povo brasileiro tem que aguardar para a vida. Esse país está falido, porque o PT faliu. Esse país está falido. A maior empresa que era orgulho do povo brasileiro, uma das maiores do mundo, está hoje
entre as 200. Por quê? A sangria, a corrupção, a roubalheira dentro da Petrobras permitiu que a empresa, para concluir, vereador, que a empresa chegasse quase à falência. E mesmo assim, nós brasileiros temos que, de novo, reeleger Dilma Rousseff presidente da República? Vamos dizer não ao PT, a Dilma e a Rui Costa. Vereador Davi Neto, novo vereador, tem 15 minutos, novo vereador. Pela ordem, senhor presidente. Por ordem, novo vereador. Senhor presidente, hoje eu fui abençoado com tantos horários, mas eu vou passar para meu presidente, Justiniano França, esse grande presidente, esse grande líder que vai assumir a tribuna hoje. Muito obrigado. O novo vereador e presidente desta casa, Justiniano França, tem 15 minutos do tempo do vereador Davi Neto, novo vereador. Quero agradecer ao vereador Davi Neto pelo tempo, saudar a todos os vereadores, aos internautas, à imprensa e a todos da galeria. Senhores vereadores, eu assisti atentamente na quarta-feira e já vi novamente no dia de ontem uma reportagem do Conexão Repórter do SBT. E a gente diz que a gente ouve falar muito em relação às cotas, que essas cotas não deveriam acontecer porque a gente minimiza a condição do negro. Que fez o repórter do SBT, Roberto Cabrini. O SBT contratou 2 atores, um negro e um branco, e colocou em algumas situações. Interessante. A primeira situação foi os dois, por 10 minutos, vendendo bala, vereador Pablo, numa sinaleira. E a estratégia a mesma para os dois. As vestes igualzinho para os dois. E usava da seguinte estratégia. Colocava a cartelazinha de bala no retrovisor, batia, e ó, tem uma bala aqui de cortesia, tá? É R$1 aqui a cartelazinha. Quando ele voltava, ele ia recolhendo. O branco, várias vezes, os carros abriram, o motorista abria o para-brisa para dizer não ou comprava. O que estava aberto, agradecia, comprava, ou agradecia e não comprava. Na hora do negro, não abria, e quando ele se aproximava, fechava o vidro. 10 minutos, o negro não conseguiu vender uma bala. E o mais incrível, não conseguiu dar uma bala a ninguém, porque não abria o vidro para que ele pudesse dar a bala. Depois, um novo momento, parado na porta de um prédio. Fez isso pela manhã e um outro prédio à noite, onde tinha segurança. A mesma roupa, o mesmo tempo, o branco, os dois no celular. O branco ficou e em nenhum momento foi questionado. Já o negro vê o segurança, o senhor está procurando alguém? Aqui é próximo acesso de garagem, não pode ficar. Disse, eu sou proibido de ficar aqui. Não, o senhor conhece alguém aqui no prédio? Ele disse, não. Eu estou aqui que estou esperando uma pessoa. É morador do prédio? Não. E aí, à noite, da mesma forma, com mais incisiva, o segurança rodando. Agora, eu achei mais interessante, foram os dois em 2 concessionárias de carro importado, vereador Wellington. Entraram na concessionária, na hora que o branco entrou, veio um vendedor, logo encostou, a mesma roupa, investiu, senhor, diga aí, eu queria ver esse carro, tá? Estou fazendo uma pesquisa, tá? Eu posso entrar? Pois não, senhor. Abriu o carro, o cidadão entrou, olhou, tá? Na hora que o nego adentrou na concessionária, o segurança começou a andar e olhar, seguir. Como estava fazendo a reportagem, ele estava com isso, observe que o segurança está me seguindo. Começou a seguir, tá? O vendedor não encostou hora nenhuma. Aí ele foi ao vendedor.
eu queria conversar sobre esses carros aqui. Não, aqui é de carro importante, eu sei, é que eu estou fazendo a pesquisa. Isso aqui não se faz pesquisa, porque só tem essa na América do Sul. Ora, o outro falou e atendeu. Ele disse, não, mas é porque não é dessa concessionária só, não. Eu estou fazendo de outros carros. Ah, tá bom, tá bom. O senhor tem dinheiro para... O senhor trabalha em quê? Ele disse, eu sou autônomo. O senhor tem faz-me rer? Ele disse, o que é faz-me rer? Dinheiro. Dinheiro para pagar o carro à vista? Ele disse, quanto é o carro? 220 mil. O senhor tem dinheiro para comprar o carro à vista? Não, eu queria olhar o carro. O senhor pode abrir para mim? Não, só pode olhar por fora. Só pode olhar por fora. Ora, o ator branco entrou, olhou, tá? Já o negro só pôde olhar por fora. Né? E aí, entrou um comprador, uma pessoa, na mesma hora, largou o cidadão. Não, o telefone tocou. Ele largou o rapaz lá e foi para o celular. Aí Cabrini adentrou a concessionária, procurou o vendedor por nome Alex. E aí, tudo bem, tá? Aqui, como é o modo de vocês tratarem as pessoas? Ele disse, de forma igual. Se for um branco e um negro, isso aqui não existe. Tá? Porque a gente trata assim, assim, assim. Ora, tinha acabado de fazer a reportagem. Disse, mas a gente percebe que na hora da pessoa negra, vocês dão outro tratamento. Não é porque não damos tratamento, mas acontece também que eles não têm o mesmo recurso de comprar o carro como tem os outros. Como tem os outros. Então, nós vivemos numa sociedade que discrimina. Discrimina mesmo. Tá? A cor da pele ainda é um grande diferencial. Isso pode não acontecer aqui na Bahia, aqui em Feira de Santana, né? Mas existe isso. Quem lê a Veja da semana passada, vê exatamente o que está sendo colocado. Quando a gente fala das cotas, não é porque eu me acho que eu sou inferior de forma intelectual do que... Não sou. Mas acontece que as oportunidades não vêm da mesma forma, vereador Zé Carneiro, não vêm. Se a gente vai para a escola pública que não tem qualidade, a gente encontra a maioria da população negra, encontra também aqueles que são índios, que são brancos, que não têm recursos financeiros. E as oportunidades, quem está na escola pública é diferente daqueles que estão na escola privada, que dá uma qualidade maior. Então, é algo que nós precisamos. Quando eu digo assim, cota, ela é importante, não é uma coisa que para mim vai ser definitiva, não. Mas a gente precisa dar um equilíbrio na sociedade com as pessoas de cor, com aquelas que não são, com os índios, com aqueles que não são, porque precisa colocar um equilíbrio para que todos tenham oportunidade de estarem de forma igualitária dentro da sociedade. Vereador Davi Neto. Eu agradeço a Vossa Excelência, quero parabenizar pela sua fala. Agora, eu acho também o seguinte, que tem que mudar o Código Penal. Porque hoje por exemplo, a pessoa, no caso, por discriminação, aí a pessoa vê um processo contra aquele cidadão, quando chega lá, ele só dá a cesta básica. Tem que mudar e botar na cadeia mesmo. Toda discriminação é cadeia. Para aí agora começar a respeitar ao próximo, porque aí sim, Excelência, eu sei que nosso país vai mudar. Muito obrigado. Agradeço, Excelência. Vereador, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que Vossa Excelência tem razão. Nós vivemos num país onde realmente o negro é discriminado. No que diz respeito às cotas, eu sou inteiramente favorável à criação de cotas. Agora, eu acho que se equivocam na hora de criar algumas cotas. Por exemplo, eu não aceito que o filho de Vossa Excelência tem um privilégio maior do que o meu, por exemplo, que o meu estudou junto com Vossa Excelência na mesma escola, com a mesma condução. Concordo com Vossa Excelência. Agora, tanto o preto pobre procurar as cotas. Agora, ele está beneficiado com as cotas. Mas não... meu filho não está. Então, eu acho também uma discriminação. O que eu defendo, que quando se cria as cotas para as pessoas de cor, que a gente também observe que deve ser criado para pessoas negras de poder aquisitivo menor. Porque se privilegiar, se colocar de forma generalizada, sabe quem vai para as universidades públicas? Só o preto rico. O preto branco vai continuar discriminado lá na escola pública. Pode ter certeza que o preto rico, que é uma grande minoria,
Não tenho dúvida que é uma minoria, mas o preto rico vai abocanhar todas essas vagas dadas de cotas. Então eu tenho que ter cuidado para não correr o risco de criar cotas para beneficiar apenas os ricos. Eu entendo dessa forma. Uhum. E aí eu quero a questão, vereador Beldes, que é um vereador voltado para a educação, é que a gente começa a ver nas universidades a questão das cotas. Há hoje um grande número de pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, seja lá branco ou negro, participando, inclusive na universidade privada, por conta do ProUni, que privilegiou exatamente este cidadão. Interessante, vereador Zé Carneiro, que às vezes a gente fala assim, ó, não acontece com a gente, tá? Aqui está Lourdes, que é do Conselho da Pessoa com Igualdade Racial. Interessante. Um dia fui comprar um fogão. Já contei isso aqui, vou contar novamente. Numa loja aqui da nossa cidade. Minha mulher disse que só queria um fogão de 6 bocas da Vinete. Aí eu fui. Quando eu entrei, qual foi meu pecado? Fui de camiseta de bermuda. A única coisa que podia diferenciar era um celular, mas todo mundo tem um celular, né? Então, quando eu entrei, o rapaz começou a me mostrar. De 4, né? Mas não queria de 4, queria de 6. Oswaldo, quando eu mostrei a ele o de 6, ele falou assim, esse aí é caro. Foi a resposta que o cidadão me deu. Tá? Esse aí é caro. Ora, por que ele disse isso? Eu não perguntei a ele quanto era, ele disse assim, esse aí é caro. Ele já foi dizendo que você não tem condições de comprar esse. Aí eu saí, a minha esposa estava chegando, que ela tinha ido em outra loja, ela disse, e aí? Eu disse, minha filha, aqui eu não sei quanto é. Disse, você vem, entra na loja, não sabe? O rapaz disse que é caro, eu vou dizer o que a ele? Aí entrou comigo. Aí já veio uma outra vendedora. Ele ficou afastado. Aí eu disse, o senhor deseja alguma coisa? Eu disse, não, eu até desejo saber só o preço daquele fogão ali. Ele disse, mas o rapaz não lhe disse não? Ele disse, não. Agora, veja qual foi o que aconteceu aqui. Ele me disse que era caro. Agora, eu queria falar para a senhora 3 situações que a senhora me perdoasse. Ela disse o que foi. Disse, ó, diga a ele que a dona da loja que ele trabalha é negra. Eu conheço, é minha amiga. Se eu falar para ela o que aconteceu, e até hoje ela me cobra, me mostra quem foi. Eu digo, não. Ele é casado, não é? Tem filho? Tem. Nem a mulher dele, nem os filhos são culpados pela ignorância dele. Agora, quanto é o fogão? Ela me disse o preço. Eu disse, agora me perdoe. Eu vou fazer algo aqui para a senhora, que a senhora vai ter que dizer a ele, nada com a senhora. Eu vou lhe mostrar meu contra-cheque. Aí mostrei, ela disse, diga a ele que a porcaria do fogão dele, que é caro, eu posso até pagar à vista. Posso até pagar à vista. Ela disse, me desculpe. Eu disse, não, a senhora não tem que me desculpar, não. Tanto foi verdade, que em nenhum momento ele voltou, vereador Paulo, para conversar comigo, porque ele disse, ele podia chegar e, não, e aí, eu estou lhe atendendo, o que é que foi? Não. Ele apenas fez a discriminação. Vereador Beldes. Não, vereador, parabenizar por vosso pronunciamento. E nessa linha que Vossa Excelência coloca, nós só constatamos que ainda temos uma sociedade hipócrita, que convive com o negro, convive com o pobre, mas ainda não aceita. Quando tem um rico que se veste de camiseta, de sandália e bermuda, e sabe-se que ele é rico, se fala assim, ó, olha como fulano é simples. Olha como fulano é simples, porque é rico. O pobre, que é simples, por genuidade, não é admirado porque ele é simples. Ou melhor, ele é discriminado porque é pobre, e o outro é exaltado porque é rico e se porta como simples. E talvez até seja uma pessoa simples no seu comportamento. Ainda é chamado de humilde, né? Fala assim, que pessoa humilde, que né? pessoa humilde, que pessoa educada, como trata a gente. Então, e isso, por incrível que pareça, parte mais das pessoas humildes, que admira, porque o outro rico condena porque ele se veste como simples. Então, a questão está muito além do que se coloca, porque nós temos nas cotas aí uma política de reparo social de um legado de exploração desde o tempo da escravidão. Desde o tempo da escravidão. Quem eram os senhores? Os brancos. Quem eram os escravos? Os negros, que vieram da África, pela pigmentação da pele, tratados dessa forma. E quando se tem hoje uma herança, nós temos brancos pobres, nós temos pardos pobres, que são todos afrodescendentes, que são frutos justamente da herança
dessa escravidão. Então, as cotas não podem ser de nenhuma maneira excluída e nem criticada. Muito pelo contrário, deve ser aprimorada e melhorada, porque um dia nós temos que caminhar para que não exista cota, para que seja de igualdade. Mas hoje, no Brasil, ainda precisamos dessa cota para garantir que o pobre tenha acesso à educação e que tenha acesso aos seus direitos básicos. As cotas eu sou a favor. Agora, observe, o vereador Pablo coloca uma coisa Beldes interessante. Na época da libertação dos escravos, todos livres, vereador, todos livres. Todos agora podem cuidar da sua vida. Aí os senhores, os grandes feudos do Brasil, precisavam contratar agora trabalhadores. Contratou negro não, contratou os imigrantes que vieram da Itália, do Japão. Tá? Agora, quem saiu, que foi liberto, aí foi viver nas periferias das fazendas, das cidades, porque não tiveram acesso ao emprego. Porque a partir daí se contratou exatamente quem veio da Itália, foi a maior parte de imigrantes daquela época, do Japão, alguns vieram de Portugal, mas quem foi? Aí por isso que alguns disseram assim, aqui tratava tão bem que teve escravo que pediu para ficar, claro, não tinha nem onde comer, tinha que ficar lá se submetendo e sem salário. Era isso. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao vereador Davi Neto. E é só para a gente servir de alerta o quanto ainda está vivenciando na nossa sociedade, coisa muito latente, a discriminação com os mais excluídos que continuam. O próximo orador é o vereador Wellington Andrade, o novo vereador. Tem 4 minutos, meu vereador. Retorna a presidência ao novo presidente desta casa, Justino França. Obrigado. O senhor parece que é adivinho. Bem, as discussões hoje se deram muito nessa campanha majoritária do Estado. Eu quero aqui alertar. Eu, quando era estudante de administração, uma das coisas que me fascinava era a matéria chamada estatística. E eu vou trazer um detalhe de estatística que estão usando nessa campanha eleitoral. Veja como se pode jogar os números conforme as conveniências. Farei 2 afirmativas aqui, para depois convocar vocês da imprensa, que é quem faz a comunicação no nosso município, para me responderem. O governador Paulo Souto afirmou que o Rui Costa é o deputado que mais faltou à Câmara Federal. Isso é uma afirmativa. O deputado Rui Costa é o que mais faltou à Câmara Federal. Em seguida, veio o próprio Rui Costa e afirma que foi o deputado que esteve em mais de 80% das sessões na Câmara. Uma parte, vereador. E eu pergunto, quem é o mentiroso? Pois não, vereador Beldes. Me diga uma coisa, só gostaria que Vossa Excelência pudesse responder. Quanto tempo Rui Costa ficou como deputado federal e quanto tempo ficou como vereador? Porque Vossa Excelência está colocando uma situação que não conhece. Porque... Não, o vereador, eu coloquei as afirmativas dadas no horário eleitoral. Quero que Vossa Excelência só coloque isso para ver como foi feita essa estatística. Porque a estatística todo mundo manipula, principalmente quem tem a sua tendência. Acabei de falar a manipulação que Vossa dos Excelência números. está colocando. Então, Vossa Excelência não pode colocar que ele é um mentiroso se a estatística é tendenciosa e está pregando em cima da coisa. Tá, mas a gente vai trazer para Vossa Excelência para a gente poder ter esse debate, porque não é nessa linha. Respeito muito a Vossa Excelência, a sua seriedade, e não estou aqui discordando disso, não. Mas a linha é outra. Mas eu não estou querendo fazer crítica, não. Eu só estou querendo lhe mostrar, vereador Beldes, as 2 afirmativas. Eu quero saber quem está mentindo. Eu só tenho um minuto, pois não. Só para observar, se realmente o Rui Costa faltou, foi porque ficou tão pouco tempo lá, na Câmara dos Deputados, não era para ter faltado nenhuma.
Então vamos lá. Eu vou mostrar aos senhores, principalmente da comunicação, quem está mentindo e quem está falando a verdade. Os dois estão falando a verdade. Ocorre que eles estão jogando os números conforme a sua conveniência. Paulo Souto afirma que Rui foi o que mais faltou. E Rui diz que ele esteve mais de 80. Se ele teve mais de 80, teve 81, como mostrou na televisão, ele faltou a 19% das sessões que ele era obrigado a ir. E faltando 19, ele foi o que mais faltou. Agora, se o vereador Bel disse que ele, poucas as sessões ele tinha obrigação de ir, das poucas sessões que ele tinha que ir, ele foi menos ainda. Curioso. Curioso. E ouça, a repórter fala, ele esteve em mais de 80 das sessões deliberativas. Faltou as outras, que é obrigação. Que é obrigação. Então, nós temos que ter muito cuidado para não sermos manipulados com os números. Não vim fazer crítica aqui, vereador Beldes, ao deputado Rui Costa, mas eu vim alertar como os números são jogados conforme as conveniências de cada um. E isso não é mentir, mas é tentar ludibriar o eleitor, manipular o pensamento do eleitor. Obrigado. Para concluir. Dando início à ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes. Temos um decreto legislativo para ser promulgado. Solicito a todos que se coloquem de pé para que possamos fazer esta ação. Decreto legislativo de número 25/2014 dispõe sobre a concessão da comenda a Maria Quitéria e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70 do inciso 5º da Lei Municipal de número 37, de 5 de abril de 1990, e artigos 274, 2º e 400 do Regimento Interno, e do projeto de decreto legislativo de número 25/2014, de autoria do edil Antônio Carlos Passos Ataíde, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a comenda Maria Quitéria ao doutor Hélio de Oliveira Dória. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a confecção da comenda, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de verbas existentes na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogado de disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 15 de setembro de 2014. Justiniano Oliveira França, presidente. Reinaldo Miranda Vieira Filho, primeiro vice-presidente. Edivaldo Lima dos Santos, segundo vice-presidente. Roque Pereira do Carmo, primeiro secretário. José Carneiro Rocha, segundo secretário. E Wellington Andrade Jesus, terceiro secretário. Assim promulgo. Matéria foi de volta. Projeto de lei de número 62/2014 torna de utilidade pública a Associação Comunitária Vila Fraternidade da Outras Providências. Artigo 1º. Fica decretada de utilidade pública para todos os efeitos, no âmbito do município de Feira de Santana, Bahia, a Associação Comunitária Fraternidade é de autoria do vereador Davi Evangelista Leite Neto, em primeira discussão. Não, aprovado por unanimidade na primeira discussão. Em segunda discussão, senhor presidente. Em segunda discussão. Ou alguém subscreve, ou... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu vou subscrever a matéria. Em segunda discussão, projeto 62/2014, de autoria do vereador Davi Neto, subscrito pelo vereador Roque Pereira. Em segunda votação, o painel está liberado.
tá bonito hoje. Como sempre. Bicho, abaixou demais. Onde é que liga? Aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer de número 55/2014, da Comissão de Constituição e Justiça em redação ao projeto de lei de número 031/2014, de autoria do vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, o Rony. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, para dar ordem aos trabalhos, vereador Eremita Mota. Solicito adiamento de pauta por 5 sessões desse projeto. Do projeto de tudo. Na discussão do parecer, solicita adiamento por 5 sessões a vereadora Eremita Mota. Senhores vereadores que aprovam o pedido de adiamento por 5 sessões, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ao projeto número 31/2014. Projeto de lei de número 43/2014, dispõe sobre a promoção de alimentação adequada e saudável no âmbito das escolas de educação básica da rede privada de ensino do município de Feira de Santana. É de autoria da vereadora Cíntia Machado. Adiado de pauta pela ausência da autora. Projeto de lei de número 55/2014, dispõe sobre as portas de acesso às casas lotéricas localizadas no município de Feira de Santana e da outras providências. É de autoria do vereador Antônio Rodrigues Pedreira, Otô em Branco. Em primeira discussão, senhor presidente. Na discussão do projeto, eu peço a palavra, senhor presidente. E o parecer é favorável. Em discussão, parecer. Já vai apresentar. Na discussão do parecer, vereador Tô em Branco. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de apresentar uma emenda ao projeto de número 55/2014. Recebendo emenda, baixa as comissões. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, com a pauta do projeto 43/2014, de autoria da vereadora Cíntia Machado. Um bom dia a todos.